Sabe aquela sensação, uma ideia brilhante, um plano super ambicioso e depois, como é que se garante que não fica tudo na gaveta? É isso mesmo que vamos explorar hoje, o caminho que transforma grandes planos em resultados bem reais. É uma história que se repete, não é verdade? Um projeto começa com toda a força do mundo e de repente, puf, começa a descarrilar. Atrasos, custos a disparar. Por que será que isto acontece com tanta frequência? E não importa se é na construção de um prédio ou numa nova estratégia governamental, o problema parece ser o mesmo. E a resposta, olhe, talvez surpreenda muita gente. O problema, na maior parte das vezes, não está na falta de boas ideias. O plano pode ser absolutamente genial no papel, mas o verdadeiro teste, o momento da verdade, é na execução. É aí que a teoria tem de funcionar na prática. Ok, então, vamos a isso. Para percebermos como resolver o problema, primeiro temos de olhar bem para ele, certo? Vamos entender por que motivo tantos planos, mesmo os que parecem perfeitos, acabam por não chegar a bom porto. Esta citação que vem do mundo da construção acerta em cheio no alvo. Diz que muitas obras são feitas de forma, bem, artesanal. Ou seja, sem um planeamento a sério, sem garantias. E o que é que acontece? Fica tudo entregue à improvisação. E vamos ser sinceros, quando se improvisa em projetos grandes e complexos, os prazos e os orçamentos viram uma espécie de desejo e não uma certeza. Então, se improvisar é o problema, a solução tem de ser o oposto, certo? A solução é estrutura, é meter ordem no caos. Pensemos nisto. É a diferença abismal entre construir uma casa com um rabisco num guardanapo e construí-la com uma planta de engenharia detalhada. A diferença é toda. E o contraste é noite e dia. De um lado, temos o improviso, reagir aos problemas à medida que aparecem, sem dados, com resultados que são uma lotaria. Do outro lado, o controlo, acompanhar tudo de perto, tomar decisões com base em factos, em números. É, literalmente, a diferença entre andar num barco à deriva e ter o controle do leme, com um mapa e toda a tripulação a remar em sintonia. Ok, a teoria é interessante, mas nada bate a prática, pois não? O mais fascinante é ver como é que isto funciona no mundo real. E vamos começar por um exemplo bem físico, bem concreto. Gerir um projeto de construção, tijolo a tijolo. Ferramentas como o MS Project são o exemplo perfeito disto. Atenção, isto não é para definir a estratégia a 10 anos da empresa. Não, isto é uma ferramenta tática para o dia-a-dia, para o terreno. A missão dela é muito clara, pegar naquele monstro que é um projeto gigante e parti-lo em pedacinhos, em tarefas pequenas, fáceis de gerir e de controlar. E a lógica por trás disto é super intuitiva. Primeiro passo, partir tudo em tarefas individuais, tudo mesmo, do início ao fim. Depois, a cada tarefa dá-se um prazo, uma duração. A partir daí, a magia acontece. Conseguimos ver o progresso quase em tempo real. Se alguma coisa está a atrasar, vemos logo e podemos ajustar os recursos para corrigir o rumo. É, no fundo, trocar a adivinhação pela visibilidade. Muito bem, já vimos como se gera um puzzle com peças físicas, como tijolos e cimento. Mas, e quando as peças do puzzle são ideias, conceitos abstratos? Como é que uma organização como uma universidade, por exemplo, consegue gerir algo tão etéreo como a sua visão estratégica a longo prazo? É exatamente aqui que a conversa muda de nível. Entra em cena uma ferramenta chamada Balanced Scorecard, ou BSC. E o BSC não quer saber das pequenas tarefas do dia-a-dia. O foco dele é outro, é o quadro geral. É garantir que tudo o que a organização faz, cada pequena ação, está perfeitamente alinhada com a grande visão de futuro. É estratégia pura e dura. E como é que isto começa? Bem, com um momento de honestidade brutal. É preciso fazer um diagnóstico, perceber onde se está. E uma ferramenta clássica para isto é a análise SWOT. A ideia é simples, olhar para dentro e identificar o que temos de bom, as forças e o que precisamos de melhorar, as fraquezas. E depois olhar para fora, que oportunidades existem e que ameaças nos podem apanhar desprevenidos. Este é o mapa do tesouro. É ele que vai guiar toda a estratégia. Mas a verdadeira genialidade do BSC está aqui. Não é só uma lista de coisas a fazer. É um mapa que mostra como as coisas se ligam, uma cadeia de causa e efeito. Vejam só a lógica disto. Se investirmos na formação das pessoas, na base de tudo, o que acontece? Os processos internos melhoram. Se os processos são melhores, os utilizadores ficam mais satisfeitos. E se eles estão satisfeitos, no final de contas, o serviço que prestamos à sociedade é de maior qualidade. Uma coisa leva à outra, como um efeito dominó. E chegamos ao ponto-chave. É aqui que o abstrato se torna concreto. Aquela ideia vaga de ter padrões de qualidade elevados, de repente transforma-se num número.
num indicador. A universidade passa a poder medir o progresso. Deixou de ser um desejo, uma aspiração, passou a ser um alvo claro, com uma meta numérica. E o que se pode medir, pode-se gerir. Então, o que é que tiramos disto tudo? Ao juntarmos estes dois exemplos, um super tático e outro super estratégico, o que é que aprendemos? A lição é, na verdade, universal e aplica-se a uma empresa gigante ou a um projeto pessoal que temos na gaveta. No fundo, a questão é sempre esta. Como é que se atravessa a ponte entre o plano e a realidade? Ferramentas como estas são essencialmente essa ponte. Elas criam um roteiro, trazem clareza, põem toda a gente a trabalhar pelo mesmo lado e, talvez o mais importante de tudo, tornam o progresso visível. Deixamos de trabalhar às escuras e passamos a ter um painel de controlo. E para terminar, fica a reflexão. Pensemos num grande projeto que cada um possa ter na vida, seja profissional ou pessoal. A pergunta é sempre a mesma. Como é que se passa da vontade de fazer ao está feito? A resposta, como vimos muitas vezes, não está em trabalhar mais, mas sim em trabalhar com mais estrutura. Em encontrar o mapa certo para a viagem. Fica a ideia. Muito obrigado.